A paz do Senhor Jesus Cristo, queridos e amados irmãos ouvintes do canal A Bíblia em Foco. Falando com todos vocês, mais uma vez, pastor Levi Longaray. Prazer muito grande poder estar com vocês. Minha gratidão a Deus em primeiro lugar pelo ar que respiro, pela vida que prossegue, pelo milagre da vida, pela tua família, pelos inscritos do canal, pela sua vida. Que Deus em Cristo vos enriqueça e vos abençoe. Derrame sobre vocês as mais ricas bênçãos dos altos céus. Agradeço a Deus pelos contribuintes do canal A Bíblia em Foco, aqueles que contribuem financeiramente e aqueles que estão orando em nosso favor. Também estou orando em favor de todos vocês. Queridos e amados irmãos, não esqueçam do triplo C, curtir, comentar e compartilhar. Também não esqueçam de acionar os sinos das notificações para recebimento dos nossos vídeos. Escuta o que eu vou dizer. A diretriz do YouTube é a seguinte: se você não comentar nos vídeos, eles vão desinscrever vocês automaticamente. Por isso que tem pessoas às vezes reclamando que não estão mais recebendo os vídeos e que não estão mais inscritos. Se vocês não participam, vocês são praticamente obrigados a comentar de vez em quando, a estar sempre curtindo, deixando like, porque senão vocês vão ser retirados automaticamente do canal pelo próprio YouTube, tá certo, meus queridos? Então, se vocês têm interesse de ficar, façam o que devem fazer para que Deus venha estar abençoando vocês e o trabalho do canal. Hoje nós vamos, sem delonga, analisar, porque eu venho falando para vocês que a Assembleia de Deus mudou muito. A Assembleia de Deus não é mais aquela igreja, e eu venho provando e vou provar mais uma vez hoje. Hoje eu vou analisar o cantor Luiz Castilho, que é o vocal oficial do quinteto, do conjunto, do quarteto, da dupla e da carreira solo, que é os Irmãos Castilho, tá certo? Para mim, uma das melhores formações, por que não dizer a melhor formação que já pisou dentro do Evangelho. Bom, isso é o que eu penso, entendo um pouco de música, entendo de nascentes, de letras, de composições, aprendi ao longo da história com grandes líderes o que é música na igreja, e eu destaco e ressalto eles como, para mim, a melhor formação evangélica que apareceu até hoje cantando hinos. Nós vamos analisar, não estou falando deles como cristão, não estou falando deles como o que aconteceu com eles, deixou de acontecer, eu mesmo sou bem mais novo que eles, apesar de eu já ter uma carreira extraordinária no evangelho, tem 52 anos, ele tem bem mais, então ele canta já desde menino, 8 anos, e eu estou falando como cantores, as composições eu gosto muito, faz parte da minha discografia, está sempre no rádio do meu carro, está sempre no meu celular, está sempre comigo, porque acho impressionante algumas composições, porque não dizer o número maior, gigantesco delas, desse cantor. Vamos de antemão já ir para o vídeo, porque é longo, tenham paciência, porque é longo, não tem como eu fazer uma análise de um vídeo desse e ele não ficar um pouco mais longo do que ele já é. Vamos ao vídeo então, meus irmãos, aqui ó, vamos lá. Então nesse vídeo eu vou provar para vocês que a Assembleia de Deus não é mais a mesma igreja, tá certo? Ela já foi uma igreja extraordinariamente, só vou falar aqui porque depois talvez não vou ter tempo para falar, uma igreja extraordinariamente maravilhosa. Eu digo que a igreja brasileira que mais zelou da palavra foi a Assembleia. A Assembleia de Deus era uma igreja cheia da palavra, e hoje ela não é mais. Os cultos da Assembleia hoje, vamos ler a Bíblia aqui uma coisinha, porque não é por muito falar, hoje eles enchem de hino, de qualquer artifício, menos a palavra, mas a Assembleia de Deus já foi igreja de ensinamento e de palavra. Vamos lá? Castilho responde para nós agora. Essa entrevista. Qual foi a sua primeira composição? Acho que você não gravou, mas para que os nossos ouvintes saibam. Com muito prazer, Nós vamos estar analisando Luiz Castilho nessa entrevista aqui. Quando me inspirei nos hinos da harpa, bem explicado. Os hinos da harpa foi a minha inspiração. Eu comecei assim, numa buca de noite, se é que noite tem buca, né? No começo, o bom vintage. no comecinho da noite eu comecei assim. Oh, meu Senhor, Jeová. O Luiz de Castilho está dizendo aqui nesse vídeo que ele foi um camarada que começou na boca da noite, não no sentido de bocas de fumo, na entrada da noite, ouvindo e sendo inspirado por hinos da harpa.
A inspiração dele começou na harpa, então já começou bem. Atende a minha petição, ó Senhor, lá do céu, eu sei que tu estás, lá no céu, eu sei. Claro que é bom salientar que a harpa cristã hoje teve adicionado muitos hinos modernos, agora atualmente, bem atual. Então a gente está falando da composição da harpa, daquela harpa cristã antiga, né? Porque as coisas vão mudando e com o passar do tempo eles vão adicionando hinos de cantores novos que acabam sendo cantores consagrados, que parte, coisa assim, e pode ir para a harpa, vocês entendem? Eu sei que tu estás, assim viverei bem feliz, na presença do meu Salvador. Por onde vai? Ali viverei bem feliz, na presença do meu Salvador. E você não gravou isso? Não. Eita, maravilha. Você tinha 10 anos de idade. Isso foi ontem, né? Menos de 10 anos ainda. Isso foi ontem, né? Você ainda é um jovem. Comecei a compor. Depois aí fui me aperfeiçoando, procurando a me entrosar. A gente não pode ser hipócrita e a gente não pode tirar a honra de quem tem e nem dar honra para quem não tem. Não pode diminuir nem tirar. Os direitos desse vídeo é do canal A Hora do Pastor. Eu só estou analisando. Eu vou falar tudo que eu senti no meu coração, como eu falo em qualquer vídeo. Vou falar o que eu admiro dessas coisas, o que eu não admiro. Esse homem, assim, alguns usos de costume dele, atualmente não é o que eu sigo, né? Porque eu não pinto o cabelo, a esposa dele é bem apresentada, mas corta a ponta do cabelo, minha esposa não corta. Não é essas coisas que eu estou comentando aqui no vídeo. Eu estou comentando a estrutura musical dele. Esse homem é um dos melhores compositores que teve e que tem no Brasil. Esse homem, ele tem um dom extraordinário de escrever. E ele tem um dom extraordinário de tocar violão e de compor e de pegar ritmo na hora, começar a arrancar as músicas, os hinos na hora. Do nada, sem nada. Com o violão na mão ele faz a história. E isso para mim é um cantor completo. Porque o cantor completo para mim não é aquele cantor de estúdio que depende de botões, aparelhagens, de equalizações de uma gravadora para que a música fique poderosa. Esse camarada ele é natural ao vivo, na hora. Ele tem um talento extraordinário de tocar, de escrever, de cantar. Esse homem tem um jogo de voz que quando você vê os castilhos completos, ele com a voz oficial e os outros castilhos jogando voz por trás, naquelas dobradinhas do quinteto, do quarteto, vocês percebem que todos cantavam demais. Mas você percebe que o Castilho puxava tudo. E às vezes ele estava cantando na linha de frente e de repente ele já estava jogando voz por trás no quinteto também. Ele é extraordinariamente um talento dado por Deus, que é inegável. Não tem como a gente negar as coisas que são, irmãos. Não tem. As composições dele é extraordinariamente. Tem coisa assim que é de impressionar. Impressionar o quanto exalta Deus e o quanto coloca Deus no trono. E Deus tem que ser entronizado quando cantores cantam. Então, como cantor, escritor, compositor, recomendo. Porque eu sou um pastor que tem seguidores. Eu não escuto qualquer cantor, eu não tenho qualquer músicas na minha playlist, eu não uso no meu, que eu gosto muito de escutar indo no meu carro. Quem me conhece sabe, meu carro, eu entrei, eu ligo o rádio. Eu posso estar em família, eu deixo bem baixinho, quando eu estou sozinho eu deixo mais alto, e assim vai. Eu estou andando, às vezes com o volume com a família, o volume bem baixinho, porque eu amo hinos, pregação em primeiro lugar e o hino em segundo. Isso são duas coisas que são combustível na minha vida ministerial desde que eu me converti. Eu adoro isso, entende? Porque isso edifica o cristão e isso anima o cristão. Só que é o seguinte, como é que eu vou dizer para vocês? Nós vamos ouvir e eu vou comentando agora por menores, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Uma vez eu fui analisar um vídeo, ele ficou 1h30. Espero que esse aqui não passe de 1 hora. Melhor com a música, aí começou a vir assim, né? Abrimos nossa Bíblia agora e junto vamos estudar. Só Bíblia. Se você escuta, você só aprende da Bíblia, você só cresce, você só enriquece.
Vocês entendem? Lembrando aqui também que esse camarada é muito simples e muito humilde. Claro que todo cantor, todo pregador tem esses momentos que às vezes ele não está num dia bom, ele pode ter, com alguém ele pode ter sido, não estou defendendo isso, que o cantor e o pregador seja maldoso, mas alguém pode ter sido insatisfeito com ele. Mas quer dizer, a simplicidade dele, no lugar onde mora, o nome que ele tem, ele era para ser completamente enjoado, cheio, inacessível, era para ser um cantor riquíssimo, um cantor extraordinariamente numa pujança, porque os cantores de hoje não têm nada, mas se acham, e esse camarada tem tudo que um cantor precisa ter, e é simples e humilde, tá certo? Que fique bem claro. Imagina os cantores de hoje com essa bagagem. Aí veio. Saldo todos os irmãos com prazer no coração, com a paz que Jesus deu. Tudo coisa do culto, tudo coisa da vida do É cristão. interessante porque a música diz o ambiente que você estava. Quem é que fala? Abrimos nossa Bíblia agora e vamos ler o ambiente que a pessoa está, Isso é ambiente linguagem espiritual. aonde? Hoje não temos mais ambiente espiritual numa igreja. Não é? Sim, Não é? sim. Abrimos nossa... Sim. Então assim, Sim. então, assim, já dá para... Você já tem uma imaginação. Isso, por exemplo, saúde os irmãos com a paz do Senhor. Onde é que você fala isso? No culto. Abrimos nossa Bíblia agora. Onde é que fala Acabei isso? de dizer, eu nem tinha No assistido culto. completo. Então, isso já responde a pergunta que Isso eu ia te fazer. Você foi criado na igreja. Remonta a pessoa Com para a certeza, igreja. Com certeza. Meus pais... Eu tinha 5 anos quando os meus pais se converteram. Chega mais né? pertinho um pouquinho pra ti. Meus pais se converteram, eu tinha 5 anos apenas de idade. Hoje eu estou com... Posso falar? Pode, por favor. mulher não gosta, mas o Castilho São vai falar. Eu louvores gosto que de falar a minha remete idade você para pro culto. ver que Deus tem me conservado. Pro espiritual. Eu me considero conservado. Sim. Considero, não interessa o que os outros dizem, né? As brincadeiras deles, as palhaçadas dele, mas vamos ao que interessa aí. Fora, umas mangueiras, mas tudo bem, né? Cabelinho Alguns pintado, né, pegarinhos Luiz? Parecendo aqui, o rosto parecendo uma esfregadeira, mas A alma está renovada, o espírito, né? o Diga, espírito é de jovem. Quantos anos? 72 anos. Ei, Completinho. Pastor Lenay, Então, meus será pais... que a gente chega lá? Meus pais se converteram, eu tinha 5 anos. E então significa que são 67 anos De que eu fé. pertenço à Igreja Assembleia de Deus com muita honra, com muito orgulho. Sem nunca ter Graças a saco. 60 e poucos anos que ele pertence à Assembleia de Deus. Presta atenção. Presta atenção. Que eu vou provar para vocês que a Assembleia de Deus caiu demais doutrinariamente falando. E esse homem aqui, claro que ele tem esse de ministério, porque você olha os discos ele gravou lá na gravadora Deus é Amor, lá nos primórdios, lá com a Araci Miranda novinha, fazendo... Quando a Sofia Araci começou lá no comecinho, quando se desvirtuaram da IPDA, e ela ficou com a gravadora Deus é Amor, que era do missionário, aquela gravadora tinha o nome da igreja Deus é Amor, e aí ficou a gravadora Deus é Amor. Você vê os discos Bolachão do Luiz de Castilha, já estava cantando só com a Ana lá, acho que a Visão de João na Ilha de Patmos. Então ele passou ali 60, 70, 80, 90 e vem vindo. Então ele tem que estar feliz mesmo, que ele está com 72 anos, graças a Deus está cantando. E é uma prata da casa. Uma vez, há muitos anos atrás, quando eu congregava em Voti, ele teve uns deslizes por Curitiba, ele não estava muito legal. E o pastor Luiz Antônio queria muito trazer ele aqui no evento missionário e não conseguiu porque ele não estava numa época muito boa. E era nosso sonho naquela época, que eu tinha guri novo, vai ser uns 30 anos atrás, 28, era que eu trouxesse ele aqui porque a gente sempre gostou do hino dele, mas acabou não vindo. Vamos dando sequência. Então, 60 e poucos anos na Assembleia de Deus. Não. Eita, Deus. E jamais vou mudar também. Olha, ele não vai mudar da maravilha. Assembleia. O que eu E aprendi, serve com ele. tudo foi na escola dominical e com os ensinamentos, como ontem nós tivemos ali. Ó, tudo que ele aprendeu foi lá na Assembleia, na escola dominical. Os ensinamentos, como ele está dizendo. Só que tu percebe que ele já não é mais o mesmo. E coisas que ele vai falar aqui vai ser revelador. Não é o mesmo, não no sentido de caráter. É uma pessoa boa de caráter. O que eu admiro nele é que ele está com a mesma mulher da mocidade. Isso eu admiro muito no cantor e no pregador. Isso é um dos itens, para mim, mais essenciais. Tem aqui umas coisas que ele não suportou. Fez que nem o Feliciano Amaral e tantos outros. Pintou o cabelo, que para mim, eu não pinto. O homem e a mulher, para mim, não pode pintar o cabelo. Não pode tirar as marcas da velhice. Mas isso é coisa dele com ele. Não estou aqui para condenar ele. Mas o que eu quero falar é falas dele que vai me trazer o que eu quero falar para vocês relacionado à Assembleia. A Assembleia de Deus dele no passado, dos anos 50, 60, ela tinha extremismos.
como a Deus é Amor, que precisava ser melhorado. Mas a Assembleia de hoje é caída. Um culto magnífico, e o nosso o nosso pastor presidente, o pastor José Posidônio, ele é magnífico. Vai ser inevitável nós não fazer uma propaganda para os pastores, porque a gente entrevistando vai ter que ouvir a fala, né? Texto que eu conheço já 60 anos atrás, ele tem argumento sólido, novo, uma virtude E de forma simples. E de forma simples, né? Fácil de entender, fácil de compreender. Ele fala a nossa língua. É verdade. Por isso que eu estou em Ouro Preto no Oeste. Castilho, assim, é interessante, eu vejo você falando e eu me sinto feliz por estar aqui diante de você, porque... É que esses irmãos são muito humildes, o Luiz Castilho. Ele não quer falar das coisas que eu falei, coisas que eu sei, que eu vi, né? Esse menino, o pai já obreiro, a música... eu digo que a música... E as coisas que eu expus aqui no canal sobre a Assembleia de Deus e a Deus é Amor são coisas que eu vivi e sei, é de quem está na liderança. Eles não querem, e eu até dou razão para ele mesmo não querer falar, ele quer cuidar da vida espiritual dele. Mas a igreja, hoje, convencionalmente falando e estruturalmente, doutrinariamente falando, ela é uma igreja completamente... É que os cantores da Assembleia, os pregadores, tentam ser políticos, mas vamos à realidade. Nos salvou, né? Acho que a música te salvou também, a música me salvou, porque trouxe a gente para uma realidade de fazer com gosto, com prazer. E eu percebo quando você canta, né? A música é muito essencial na igreja. A satisfação e o privilégio de estar adorando a Deus com algo glorioso. A música espiritual. Você, na sua infância na igreja, também participou do grupo de adolescentes, do grupo de jovens. Sim, foi líder. Eu com 8 anos de idade, eu fui professor da escola dominical das crianças. Só não esquece, naquela época era outra época. A nossa harpa era um caquinho de telha. Não tinha revista naquela época ainda? Tinha revista, ela era 6 meses, não era trimestral. Era 6 meses. Já tinha sim, porque a escola dominical é bem... Os estudos foi difundido pela Frida Winger, logo depois aí da Frida Winger já começou a... Como eu, você lembra os eu professores, quem eram, os comentaristas, você lembra? Não lembra? Eu sei que o Osmar Cabral era um deles, né? Eu tenho uma lição de 1974, ou seja... Isso já é nova, um ano antes tem de eu bem nascer, mais antiga. Era a revista da escola e o Mensageiro. Gesiel Gomes. Gesiel também escreveu muito. Mas a nossa harpa cristã ali embaixo de um pé de manga... Agora tu vê como a igreja cai. O Gesiel Gomes era escritor nessa época da revista da escola dominical. O Gesiel Gomes hoje é um profeta da carne. Ia lá para os Gideões, enchia linguiça. Foi ele que profetizou o anjo Lauriel para Lauriette. Vocês percebem o quanto uma pessoa pode deixar os seus princípios. A gente não sente, vai indo, quando vê, não tem mais nada. Era um caco de telha. E a nossa Bíblia também era um caquinho de telha. Tempo das coisas simples. Usávamos assim para ler decor, é claro, né? Era uma infantilidade, mas com bastante precisão espiritual. Ali Jesus batizava, o Espírito Santo... Vocês estão vendo? Renovava, batizava crianças ali embaixo das mangueiras. Eu estou falando diante dos olhos de Deus. E batismo verdadeiro, não é que nem as crianças hoje empolgadas que saem por aí, vê os pais falar em língua e falam em língua e saem pregando por aí. E as pessoas usando as crianças. Em todo o Brasil, Deus operava, a presença de Deus era nítida. No ajuntamento de crianças, quando se reunia embaixo, porque geralmente era embaixo, não tinha classes, era embaixo dos pés de manga, de árvores. Como a entrevista é bem completa, assim, irmãos, eu vou deixar ele falar um pouco mais e eu vou falar menos, mas só comentar os pontos positivos. História, e eu aprendi a contar história bíblica, vendo os pregadores pregando. Esse cantor, então, aprendeu, Deus deu para ele o talento de escrever as letras já envolvido com a Bíblia. Fundamental, desde o começo. Eu até não gosto quando o pastor fala assim, agora chegou o momento mais precioso, que é o momento da palavra. Não, o momento precioso é desde que você põe o pé na porta da igreja. Não, Castilho, mas aí tu tem que entender uma coisa, o pastor está dizendo o momento mais precioso, que é o momento do ensino da palavra. Para Jesus era o momento mais precioso. Jesus também cantou com os discípulos, mas o momento, a palavra ela ensina, é o ensinamento da palavra e a pregação. Palavra que edifica, que lava, que salva.
O louvor é a preparação do ambiente. Então é por isso que os pastores dizem que, na verdade, o momento mais precioso do culto, todo culto é precioso, mas o momento mais precioso é o da palavra. Porque a gente é salvo pela palavra. A fé vem pelo ouvir. E entra, a partir desse momento, já é tudo especial. Não tem momento melhor nem pior. E o culto Isso eu começa em concordo casa, né, contigo. Castilho? O culto Já todo é começa lá culto. na casa. Começa em Aí casa. tem Isso é pregador, verdade também. O culto do pastor, cristão geralmente começa em é o casa. pastor, né? Quando vai entregar, agora chegou o momento mais precioso. Não use esse termo não cabe na igreja. É verdade. Não cabe. O culto é um conjunto, É né? um conjunto, ele tem começo, meio e fim, mas é igual. A oração, os testemunhos, os cânticos, a oferta. Por isso nós temos uma liturgia. E essa liturgia tem que ser respeitada. E eu gosto muito das Assembleias. Eu já acostumei com a Assembleia. E aí você sai dessa fase da infância, 8 anos de idade, ali na igreja, adolescência, juventude, foi trabalhar Por ele com ser da Assembleia, ele está falando da Assembleia, nós vamos fui comentar sobre a líder da Assembleia. mocidade. Na época nós chamávamos de presidente da mocidade. Você lembra disso? Lembro. Presidente da mocidade, regente da orquestra. Eu tinha 4 cargos na igreja. Eita, rapaz. 4 cargos na igreja. Tá maior que E nós, uma das pastor coisas que eu Tá vou- maior que nós, pastor Leonai. E uma das coisas que eu vou falar aqui, eu me casei com 20 anos de idade, eu me casei, e para você que está me assistindo aqui, Ó. diante da presença de Deus, casei virgem. Graças a Deus por isso. Tá entendendo aí? Confesso isso publicamente para Aí, todo ó. o Brasil. 72 anos, casou com 20, quer dizer, fazem 52 anos, na hora da entrevista. Casou virgem. A mocidade naquela época tinha temor, tinha respeito, não vivia namorando nas esquinas. Claro que não, o jovem espertinho sempre existiu em todos os tempos, mas a doutrina geral da igreja era respeito, em namoro e tudo. Aquela assembleia dele que ele casou virgem e que ele está até hoje com a mulher dele, então isso é um testemunho muito importante na vida dele. Você tem que valorizar o homem que valoriza a sua mulher. Por que isso, pastor Lê? Porque isso já é um princípio de caráter. Se o cara valorizou a mulher e teve garra para ficar com a mulher a vida toda, é porque nas outras áreas da vida ele também tem um diferencial. E isso não é para qualquer um, isso é caráter, isso é garra, isso é fibra. Você entende? Então, aqui que eu já estou começando a provar para vocês que a assembleia daquela época, nem em comparação com essa de hoje. Não é só em doutrina. Estou dizendo essa corrupção, essa roubalheira, essa compra de cadeira, essa assembleia politizada, político, igreja, não tem nem comparação. A assembleia de hoje é uma igreja completamente caída. Eu tenho essa honra, esse mérito, carrego comigo. Essa é uma história interessante do casamento do Castilho. Eu um dia ganhei o dia. Eu estava na minha casa, eu fui à casa do Castilho. Não sei, deu vontade de ir lá. Liguei para ele, falei, você está em casa? Ele falou, tô. Fui lá, dei um pulinho lá. E não sei como, o Castilho começou a me contar essa história da sua infância, da sua juventude. Não sei por que essa doutrina da pessoa de que ele tem que namorar para conhecer primeiro, doutrina do mundo, de algumas igrejas aí, que se ele tem que também ter contato íntimo com a namorada antes de casar para saber se ele vai gostar dela ou não, porque depois de casado, a maioria dos casamentos do passado, sérios na igreja, muitos jovens casaram virgem e foram felizes com a esposa que tiveram para até o fim da vida. Então, hoje em dia, existem umas doutrinas fora antibíblicas. Eu senti ali, aquele dia eu digo que você salvou o meu dia porque eu precisava ouvir aquilo. E foi assim, uma experiência que o Castilho teve que marcou demais a minha vida. Duas partes desse testemunho seu. A parte do pós-falecimento da sua primeira esposa e a revolta, o questionamento que você criou no coração com Deus, até Deus usar uma velhinha para anunciar o que hoje acontece na sua vida. Você pode contar isso de forma resumida? Eu até me emociono quando eu relembro essa história, porque apesar de fazer já 50 anos mas isso fica nítido na minha mente. Eu tive O Luiz de Castilho, eu tinha me esquecido, mas eu sei da história, ele é viúvo, né? Ele ficou viúvo novo e daí casou com a Ana e está com ela todo esse tempo. Dediquei a ela. Está dentro da Bíblia, tudo certinho. Ela no noivado, e quando nós nos casamos, joelhamos na beira da cama, antes de qualquer coisa, vocês já sabem, nós fomos buscar a Deus. Oramos, entregamos nossas vidas nas mãos de Deus, e a partir dali, sim,
fomos habitar, ficamos 11 meses e 8 dias numa convivência extraordinária, extremamente divina, congregando, servindo a Deus, e com 11 meses e 8 dias eu perdi minha esposa. Meu Deus. Deus levou, deixando uma criança com 58 dias de nascido, que hoje Difícil, né? já tem seus 50 anos também. E essa criança rodava de mão em mão em volta do caixão, no colo das irmãs, querendo mamar. Então aquilo me revoltou muito. Falei, Senhor, aonde eu errei? Meu Deus. Aonde eu errei? Engraçado que o ser Eu fiz humano tudo certinho. nessas ocasiões Acabei sempre de se dizer, revolta casei contra Deus, né? virgem, Em vez de entender, vai se respeitei revolta, a porque é do obra, homem, né? Respeitei a dignidade da igreja, não vacilei. E por quê? Casei dentro dos planos seus. Fui ao pastor da igreja, falei com ele antes de falar com a noiva, com a possível namorada. Antes de falar, falei com o pastor, ele disse, vamos orar. Oramos uma semana, ele veio e falou para mim, Castilho, é de Deus. Pode casar que é de Deus. Casei. E agora o senhor me faz uma coisa dessa? Eu acredito que o senhor existe, mas não é aquilo que o povo fala. Sério, O povo Castilho? prega. Sério, você falou isso? Falei. Eu acredito, o senhor existe, o senhor criou o céu e a terra, mas não é bonzinho assim não. Não é. A não ser que o senhor me dê uma explicação. A gente tende a duvidar Isso do poder de Deus quando levou passa por... 2 É o que anos acontece com os ateus, pra que Deus é eu esse que ter permitiu uma que a minha mulher resposta. morresse, meu Você filho. Deus calou. Mas Você Deus é conhece o Senhor. questionamento? Eu na igreja, sem prostituir, fiquei 2 anos, eu fiquei 3 anos viúvo. Só para vocês terem uma ideia, o meu irmão, que eu sempre comento aqui, meu irmão, o segundo irmão mais velho meu, ele era cooperador da Deus é Amor. Ele morreu virgem. Ele ia noivar naquela semana. Ele tinha comprado a casa e o terreno para casar. Ele era um rapaz virgem, crente, fazia tudo certinho. Morreu atropelado por um bêbado de moto, cuidando das igrejas, tudo. A vida no altar, tudo. 22 anos ele tinha. Minha mãe ficou endoidecida. Minha mãe quase entrou em depressão profunda. Foi o maior baque da vida dela. Eu acho que depois ela nunca mais se recuperou, tanto é que ela partiu com 61 anos. Então, são coisas que, se a gente vai questionar, a gente fica doido. Eu não aceitava outra mulher na minha vida. Eu não aceitava. Eu queria uma explicação. Aí, depois de 2 anos, eu estava no Rio de Janeiro cantando e pregando e cantando na igreja. Mas aquela revolta constante dentro de mim. As pessoas chegavam, né? Pontavam na minha cabeça, meu servo, porque eu estou contigo. Eu falei, para com isso. O que eu preciso ouvir, você não fala. Você fez igual né? Gideão. Se o Senhor é conosco, porque eu sobreviveu isso? Eu tratava Deus assim, é você, tu, por quê? Você. Eu tratava assim. Isso é um não perigo, era aquele, hein? Senhor, nós te amamos. Meu Senhor, não. Aí, resumindo tudo, uma senhora, como você disse aí nas suas palavras, uma senhora já dos seus 80 e poucos anos, quando eu cantei aquele hino assim, ó. Canta aí, pedacinho. Ó, o que eu disse para vocês, que ele arranca onde quer. Uma coisa eu peço. Tá vendo? Em nome do Senhor Jesus. E uma coisa que eu quero dizer para vocês é o seguinte, uma das vozes mais almofadadas, mais linda do meio evangélico, é a voz do Luiz de Castilho. É incrível, quando ele era novo, então era uma coisa de louco, né? O mundo vai injuriar, o mundo não vai tem gravadora, nada. Mas fique ao pé da cruz. 1000 ao seu lado 72 cairão, anos e ele consegue 10 cantar assim. mil à sua direita, mas tu não serás atingida. Olha só, Salmo 91 de Quando eu novo. desci do púlpito, era alto assim, com a nossa igreja ali, que eu cheguei naquele espaço do púlpito até nas primeiras carreiras de banco, cheguei naquele espaço assim, a senhora levantou lá e disse assim, meu filho, Eita! aí eu parei ali. No meio da igreja? Bem naquele espaço ali para todo Tem uma mundo coisa, irmãos, que eu ver, sempre pra falei todo para mundo vocês ver. aqui no canal. Você é meu servo. Não sei quanto tempo vai dar essa análise.
profecia de Deus existe. Só que naquela época não banalizava. Hoje é profetada. Naquela época tinha temor. Os servos de Deus não entregavam se não fosse Deus mandando. Entregavam na hora que Deus lhe orientava. Hoje não. Hoje eles, em vez deles deixar Deus a eles que usam Deus. Tanto na profetada como em revelamento. Meu servo, eu conheço teu coração. Eita glória. Eu sei que tu está questionando, não está de bem comigo, mas eu te amo. Eita, Eu te amo. Quem contou para ela? Eu tenho seguido os seus passos. A pessoa que feriu o seu coração, te magoou, está aqui comigo. Ela está aqui comigo. Eu quis assim. Eu não... E uma das palavras que marcou muito a minha vida, quando Deus disse assim, eu não devo explicação a ninguém. E não deve mesmo. Eu faço o É isso aí mesmo. quero. Deus não deve explicação para ninguém. Até seus filhos não Ele faz são o que ele Deus, quer e pronto. Deus. Aí acabou comigo. Disse assim, eu te amo, ter seguido os seus passos. Quando ele disse que ela estaria ali com ele E que ele não tinha que dar satisfação e foi fazendo o desfecho da história, aí eu já estava com o rosto no pó, né? Já estava com a cara no piso da igreja, né? Chorando. Aí disse assim, mas meu servo, eu te darei uma companheira, Aleluia. que vai te ajudar no seu ministério. E te colocarei num pedestal que o mundo vai te ver. Mas eu não entendia nada. Resumindo tudo, os anos se passaram e Deus foi me agraciando, me dando composições novas. Sabe por que eu fico impressionado? É que um cantor como esse aqui, se ele vai num evento, não vai quase ninguém. Lota meia igreja. Agora, se você chama um carnal gospel de hoje em dia para uivar, enche de gente. Porque a mídia levanta pessoas, ele não tem nada. O cantor vazio, não tem letra, não tem Deus, não canta, não tem talento, nada. Mas vai lá e enche de gente. Por causa da mídia. É um cantor desse naipe, as pessoas às vezes não vão no culto. Porque isso aqui é comprovado que Deus deu a ele o talento de louvar. E falando ainda que ele está falando de que ele não entendeu, eu me lembrando, quando nosso irmão morreu atropelado por aquele bêbado, de moto ele brigou em casa, pegou a moto, saiu bêbado e atropelou meu irmão. Eu e meus outros irmãos, eu não estava na igreja na época, fiquei doido. A gente queria vingança, tudo. Aí eu penso, a gente queria vingança, Deus acabou nos guiando por outro caminho, não cometemos nada desse tipo, porque a vingança é de Deus. Resumindo, ele acabou ele mesmo desgraçado, preso, depois brigou com a esposa, ficou uma vida desgraçada, acabou preso, sem nada e morrendo cedo. Acho que não durou também, não chegou aos 50 anos. 50 anos. O que adianta, irmãos? Então a gente tem que deixar tudo nas mãos de Deus. A verdade tem que deixar, a vingança pertence a Deus. Viúvo, me casei com a irmã Ana, que para mim é não tem palavras. É o meu ministério. Alguém diz assim que a mulher é 50%, mas em certos casos, em certas ocasiões, em certas situações, ela é 100% do nosso ministério. É o caso do Castilho. Você está entendendo? Porque muitas das vezes eu estava na beira do abismo. Nós poderíamos dizer assim, a mulher é 50%. Tudo bem, correto, 50% do homem, 50% da mulher, responsabilidade mútua, reciprocidade. Mas, na verdade, o que o Castilho quer dizer, eu entendo. A mulher, em determinado momento, é 100% do teu ministério. Porque se a mulher não for uma mulher digna, Provérbios 31, se não me falha a memória, aquela mulher virtuosa, aquela mulher passiva, amável, bondosa, que está sempre contigo, te suportando, se a mulher não der testemunho, ela escandalizar ou te trair, acabou teu ministério. Então, por isso que a mulher tem momentos em que ela é 100% do ministério. Mas ainda tem uma outra frase, que por trás de um grande homem tem uma grande mulher, e por trás de uma grande mulher tem um grande homem de Deus. Isso aí não tem dúvida. Quem segurou a mim, claro, com a força de Deus, foi a minha esposa. Então ela é o meu ministério, eu devo a ela o meu ministério. E a Deus, é claro. Então, gente, eu passei por esse procedimento todinho até reconhecer que Deus existe
Ele é dono de tudo, ele faz e desfaz o que ele... Quando você vê um casamento duradouro assim, você pode saber que tem uma mulher virtuosa, tem um homem virtuoso. Um casamento não dura esse tempo se não tiver perdão, amor, respeito. Não, a minha esposa eu conheci, ela tinha 16 anos e meio. Minha esposa enfrentou a família, o catolicismo, o mundo, se converteu, renunciou tudo. Fiel, trabalhadeira, amorosa, querida, boa mãe, sabe fazer as coisas. Orientei ela, dei o evangelho, tudo que eu podia dar para ela. O único que eu podia dar para ela é o evangelho, eu dei. Ensinei o evangelho para ela desde a estaca zero. E hoje ela é a mulher que ela é. Uma mulher tremenda, uma mulher de Deus, uma companheira, uma amiga. A minha esposa é uma mulher extraordinariamente sem palavras. Sem palavras. Uma mulher submissa, uma mulher crente, uma mulher que pela sabedoria que Deus deu para ela, ela podia... Aí eu vejo essas mulheres, às vezes, aí, profetando e brigando e tretando, eu digo, meu Deus do céu, o que é isso? Entende, meus irmãos? Quiser. Tudo está na mão dele. Isso deu alguma música, não? Sim. Alguma que você gravou que retratava esse momento? Na sequência, assim, especificamente para esse fato. Mas não, a sua forma de compor mudou a partir daí. Eu tive mais inspiração, mais convicção, mais solidez nas minhas palavras, nas minhas colocações. Vamos com paciência, meus irmãos. Até hoje, com erros. Análise é assim mesmo. Com erros de colocação, porque Claro, eu claro. saí do cabo da enxada, né? Eu morava na roça. Então, não tínhamos orientação. Hoje nós temos o celular, que se você chamar no Google aqui, ele te ensina o dicionário. Isso. Tá entendendo? Não tem como mas falar não, errado, nós né? não tínhamos recurso. Então, tive dificuldade. Mas hoje eu vejo assim que tudo foi uma preparação do Espírito Santo para a minha vida. A partir dessa fase, desse momento da sua vida, desse reencontro seu com Deus. Essas entrevistas é muito aí bom, você que tava daí, distante, essas né? análises, porque daí vocês vão Você vendo acabou como se é que é o apaixonando. perfil do pastor Levi Longará que No vocês seu estão coração seguindo, o você que eu gosto, questionava, o que né, eu acho, o a que eu Deus. faço. E a partir Vocês vão desse conhecendo. reencontro, qual foi a grande composição, a grande música e qual foi a primeira que você gravou? Assim, dos meus discos, qual foi a primeira? A primeira música. A primeira música, engraçado. Boa lembrança. A primeira música foi essa assim. Porque nasceu. Eita! Vai. Porque nasceu. O menino Jesus. Essa é uma poesia. O filho se nos deu. O menino Jesus. E o principado. O menino Jesus. Está sobre seus O ombros. menino Jesus. E o seu nome será maravilhoso. Jesus. Conselheiro de Deus O menino forte. Jesus. Pai da eternidade. O menino Jesus. Príncipe da O paz. menino Jesus. Assim nasceu o Filho de Deus, os magos do Oriente, caminhando em frente, traziam presentes e ali ofertavam ao Filho de Deus. Assim nasceu o Filho de Deus, os Esse magos cruzamento do de vozes é Oriente, caminhando maravilhoso. em frente, traziam presentes e ali ofertavam ao Filho de Deus. Eu acho que eu tinha uns 5 anos de idade. Agora tem uma história muito interessante. Eu não considero que seja importante, mas ela é interessante. Para introduzir esse hino, por exemplo, esse hino que foi cantado agora, e esse aqui, ó, olhando a natureza, Estou vendo Deus. Esse é maravilhoso. florido, Estou vendo Deus. enxergo as montanhas, Estou vendo Deus. ao longe azul colorido. Estou vendo Deus. Outro. Esse é um hino que glorifica Deus e mostra a natureza como ela é. Não é a natureza é Deus, mas Deus é Deus da natureza. Se estiver no mar, Está comigo Jesus. se eu estiver na terra, Está comigo, Jesus. ou estiver no ar. Está comigo Jesus. Esses hinos não eram considerados como hinos sacros, Aqui que eu chego. hinos que pudessem ser cantados. Olha o que era a Assembleia de Deus. Ignorou esses 3 hinos do Luiz de Castilho como hinos badalados, hinos não sacros. Olha a rigidez que era essa igreja. E olha o que essa igreja é hoje.
teve a ignorância na época, essas ignorâncias, o Davi Miranda também teve um missionário na Deus é Amor, coisas que precisavam melhorar. Mas hoje, olha o que a Igreja Deus é Amor é. É isso que eu tenho falado no canal, tem que cuidar para a gente não transformar a igreja num sistema ditatorial e nem num liberalismo. A igreja tem que ser no equilíbrio. Então tem que cuidar que você perde, sim, a igreja, o Espírito Santo vai para fora de uma igreja. O Espírito Santo é sensível. Então aqui a Assembleia de Deus está analisando os 3 hinos do Castilho, rejeitando os pastores da época atual, e hoje o Volta à Verdade deita e rola. Nos púlpitos das nossas igrejas da Assembleia de Deus. Sério isso? Sério. Ó, então, o apresentador está apavorado. Uma vez no ABC Paulista, quando eu estava na capital, cantando esse hino, olhando a natureza, um jardim florido. Quando eu terminei o hino, o pastor pegou o microfone. Antes que eu iniciasse o próximo hino, ele disse assim: irmão Castilho, seleciona o seu hino, porque aqui nós não aceitamos forró. Você passou por isso? Passei por isso. Ele chamou esses 3 hinos do Luiz de Castilho de forró. Não vou ignorar o pastor, porque eu não estou aqui para... Eu tenho que ser côncio. Isso é a ignorância santa que ele teve. Ele queria santificar a igreja e na pouca sabedoria dele acabou causando um extremismo. Então ele controlou esses 3 hinos, mas hoje eles aceitam de tudo a liderança atual. Então vocês veem o quanto a liderança da Assembleia de Deus daquela época era diferente da liderança de hoje. Aquela liderança daquela época era preocupada com santidade e com Bíblia, mesmo nas suas ignorâncias santas, que isso é ignorância santa. E os de hoje, sinto muito. No ABC Paulista, aí na capital de São Paulo. Então, não era muito... Ligações, nós tínhamos o telefone aquele de gancho ainda, né? Quantas ligações que eu recebi, Castilho, para com isso, se converta. Sério? Mas muitas ligações, né? Era mundano já se converter naquela época, imagina. Hinos mais... Eu falei, mas eu tenho. Do céu dos céus desceu. É lindo esse hino. A imagem do Filho de Deus, vejo pela fé Jesus ressuscitado, crucificado. Vejo inocente Esse é lindo demais. Lá em Belém cumpriu a profecia. Falei, não serve. Não, mas esse estilo que você criou aí, você abomina os olhos de Deus. Esse é o perigo da Assembleia. A Assembleia naquela época era muito extremista, porque esse som do violão para eles era algo mundano, porque eles na época, certo, zelavam só da harpa cristã, quando eu acabei de dizer. Então o perigo quando uma igreja começa a dizer que é só a harpa cristã, como a CCB, que é só o inário deles. E vocês sabem que o inário da CCB, eu já estudei isso muito, são assaltos e sequestros de muitos hinos do cantor cristão e da harpa cristã reformulado por eles. Vocês sabiam disso? Até isso a CCB não é original no que faz. Aqui, ó, a Assembleia está cometendo o mesmo erro, querer zelar da harpa só. Não, a Bíblia não diz, é cânticos. Quando os cristãos se reúnem, tem cânticos, tem orações, tem salmos. Então, cânticos não quer dizer que seja só da harpa, tem que ser cânticos espirituais, hinos avulsos, hinos de quinteto, quarteto, conjunto, grupo, tem que ser espiritual. Aí é que veio as composições. Não me ignore, sou seu amigo, mas para falar contigo precisei cantar. Onde o missionário ainda não passou, minha voz cansada. Isso é interessante. A voz do cantor chega e a voz do rádio, programa radiofônico, a voz minha do YouTube chega lá onde às vezes o pregador não vai. Pessoas que dizem assim, ele anda errado, parece que não vê as almas que tenho ganhado. É um desabafo, né? Quando estou cantando ao vivo ou através do rádio. O rádio, o programa radiofônico tem um alcance sobrenatural. E aquele também, quando eu reuni os pastores, presbíteros... Foi o programa radiofônico que enriqueceu de almas a IPDA. Cantem comigo, evangelista e diácono. Esse aqui é maravilhoso. Esse aqui, a minha filha tinha 2, 3 anos, ela cantava com o microfonezinho. Subia numa cadeirinha e ajeitava o cabelinho e cantava no microfonezinho, mas ela não conseguia dizer diácono, ela dizia Eliargo.
E até hoje o Zino gravou na nossa família aqui, porque a gente lembra dela. Cantem comigo, Evangelistas Eliargo. Ela não conseguia pronunciar diácono. Então esse hino fez parte das minhas crianças. E foi regravado pelo grande cantor argentino Polo Negrete. Cantem comigo, tesoureiro e secretário, presbítero e missionário, auxiliar e pastor. Você que ouve a mensagem inocente como um verdadeiro crente. Eu quero aí eu vou descrevendo. Eu gosto da última estrofe. É um desabafo. Você que prega. Você que prega. Se porventura você não gostar de cântico, no céu existem santos que cantam sem cessar. Deus colocou. Quando eu pastoreei a região de Santo Augusto, eu tinha nossa sede em Santo Augusto e mais 19 igrejas ali dos municípios do circo vizinho. Aí tinha um obreiro lá que me auxiliava, o irmão Milton Fortes. E quando nós saíamos, tínhamos uma caminhonete Saveiro lá que ele andava e ele gostava sempre de me levar. Ele não queria que eu fosse com o carro para não estragar o carro, que era pesado, ele ia com aquela Saveiro. Então, quando nós saímos ali de Santo Augusto, atendíamos todas aquelas igrejas da circunvizinhança ali, Redentora, Bicaco, Coronel Bicaco, Miraguaí, Tenente Portela, Esquina Massote, Três Passos, tudo aquilo ali a gente fazia. Palmeira, tudo aquilo ali era nosso. Então nós saía dali e ele já dizia: Pastor Levi, vamos colocar o nosso CD. O CD dele era o presente, passado e futuro do Luiz de Castilho. Isso marcou, porque a gente ia ministrar às 6 e sempre ia escutando e voltava escutando, né? O querubins entre pedras fogueadas, quando lá no céu estava, não cessava de cantar. Deus construiu para ele bateria. Aí é um desabafo que ele faz, né? Para Deus. Como o pastor lá criticou o ritmo dele, ele está dizendo que Deus construiu para ele bateria, percussão, banda. Aí é uma inspiração do cantor. Eu não posso afirmar se Deus construiu bateria. Eu só sei que bateria, pandeiro e percussão pesada no ritmo espiritual de uma igreja não é bom, não. Porque ele atazana o ritmo do culto. E alegrar. Agora vem. Você que ora, prega. Você que prega, ora tanto e anuncia, breve chegará o dia, você vai ter que parar. Mas você que canta deve ter mais alegria. Porque a palavra encerra no momento da consumação da salvação de alma e o louvor se eternizará no céu. É essa a questão. Tudo desabafo. Aí vem aquele, para quem não sabe. Esse é lindo demais. Lindo. Muita gente pensa que é bom cantar. Daí eu troquei, irmãos. Eu coloquei, para quem não sabe, muita gente pensa que é bom pregar, mas tem horas difíceis. É difícil, é terrível. Muitas vezes pregando, estou sorrindo para não chorar. Isso foram hinos que foram compostos. Esta minha vida. Porque foram as canções que levam a pregar. Aí a gente canta aqui em casa e brinca, né, entre nós. De você às vezes perceber que a oposição está se levantando do meio de quem deveria te apoiar, te aprovar. Então, por isso que na harpa vai dizer que os mais... Mas na verdade isso eu tenho que discordar de vocês. Na verdade, os pastores e a igreja, tem coisas que eles têm que reprovar, tem coisas que eles têm que barrar, porque se eles não barrar, não o extremismo, se é extremismo eu sou contra, mas tem coisas que se eles não barrar, a igreja perde a essência, o culto perde a essência. Por isso que o culto hoje está bagunçado. O culto hoje assembleano, muitos cultos até da IPDA, as outras nem se falam, são verdadeiras stand-up, entende? Regulação. Aqueles que são produzidos pela alma. Ô Daniel, na época nós tínhamos, eu vou falar alguns nomes aqui e o telespectador vai lembrar. Nós tínhamos Cícero de Lima, nós tínhamos pastor Requidal, nós tínhamos pastor Antônio Silvestre de Minas Gerais, né? Anselmo Silvestre. Anselmo Silvestre,
Nós tínhamos também o pastor Firmino Gouveia, do Belém do Pará, João Moreno, João de Oliveira. Zé Pimentel. Tá, esse já, eu estou dizendo, bem lá atrás mesmo. Vê que ele conhece a origem dos assembleanos. O tempo daquela igreja. Não me engane. E tinha que ser só assim, ó. Noite azul, céu, céu. Ó, vocês viram como é que era os hinos? Num barco pequeno. E ele sabe. No mar, a brancura. Tá aí, não tem problema nenhum. É bom, é espiritual. É seu esse? Não quer dizer que não dá para Nas águas colocar um hino que nem o dele, mas não dá para condenar o louvor que os homens defendiam, não. Era hinos assim que era assim. Não tem que ser só harpa, mas eram hinos sacros, entende? Martins, Heitor Rodrigues. Então, quando vem Luiz Castilho, Luiz Arthur, então deve ter Luiz, sofrido não, muito. Luiz Arthur, ele veio... Com aquela costeleta Ele tem dele. mérito mesmo, ele tinha muita Ó, aceitação. vai começar agora a falar do mundo entrando na igreja, ali a costeleta, aquela coisa toda. Metodista, ele fez o público dele ali, mas nos pentecostais não. Adilson Lopes, com aquela voz rasgada, cantando meio rock. Nicolete, tudo sofreram, porque eles entraram com um estilo diferente. Certo. Aí nós entramos, eu criei o estilo dos Irmãos Castilho, que é cantando com as respostas. Nossa, Deus. Os Castilha cantando com resposta. Aí esses pastores, Deus foi recolhendo. Aqui, ó. Foi entrando uma nova... Olha o que ele está dizendo aqui, ó. Para você que é um assembleano espiritual, você vai entender perfeitamente. Esses pastores, Deus foi recolhendo os que combatiam, mesmo com a ignorância santa. A mesma coisa que na IPDA. Lembra que eu falei que na IPDA do passado o Davi Miranda Neto não congregava, e na Assembleia de Deus do passado os assembleanos de hoje não congregariam? Pode ter certeza que não. Foi recolhendo e vem a geração nova. E agora eles vão ovacionar, isso é o erro do Luiz Castilho e dos outros, vão ovacionar a geração nova. E eu não ovaciono se eles aceitar a introdução do mundo na igreja. Deixaram também o legado deles, Isso, né? mas veio Pimentel. Deixaram o legado. Não é só isso, construir a igreja, meu irmão. Muitas vezes ele, no carro dele, ele pregando e eu cantando. Então eu tinha uma honra muito grande de introduzir esses hinos perto do chefe. Takayama. Takayama, cantei na campanha dele. Bernardo Jones cantou alguma vez? Não cheguei a cantar. Eu conheci ele também. Na campanha não, cantei já ao lado dele, sim, mas na campanha dele não. E aí veio vindo uma nova geração de pastores que foram entendendo. Foram entendendo. Tempo, né? E dando uma brecha para nós. Aí, foram dando uma brecha para eles. Vender disco em porta da igreja? Jamais. Ó, Quando não podia vender Cassiane, disco em porta da igreja. Cassiane, depois veio Lauriette, mas a Cassiane que deu que mudou. Vocês estão vendo como era a Assembleia? Não podia vender disco na porta da igreja. Mudou o estilo da nossa música popular evangélica. Não exalta essas mulheres, que é um erro de vocês. Aí começaram a entender que a música não é só aquele ali, ó. Deus prometeu com certeza. Ó, agora eles vão começar, esse que é o mal vai começar. Tem uma inovação. Existe. Meio que zombar, entre aspas, do passado da Assembleia. Você que está... Hoje é um programa diferente, um bate-papo aqui com o Luiz Castilho. E ele tá... Não adianta querer ovacionar a Cassiane e a Lauriette, que a Lauriette do passado é uma e a atual é hoje. Hoje é outra. Muito clássico aí, muito hino sacro, que são versões de músicas americanas. Tá bom? Então, fica a dica para você aí. Muitos hinos desses clássicos, sacros, que são cantados nos nossos cultos, que estão nos nossos inários, que são versões de músicas não gospel, não evangélica, americana, inglesa. Sim. Então a melodia foi pegada. Exatamente. Por isso que eu digo que não é por ser da harpa, não é por ser do cantor cristão. Tem coisas que são cópias baratas do mundo. Os outros lá, e pegaram essas melodias e fizeram versões de músicas, colocando uma letra. E agora ele usa isso aqui como pano de fundo para eles... Que é o hino, para eles aceitar o mundo entrando dentro da igreja. É o hino nacional de um país. Sim, os guerreiros se preparam, certo? Isso é hino de batalha, de guerra, né? Não sei se é da França ou da Itália. É o hino nacional de um país.
trouxeram uma melodia, botaram uma letra e a gente canta na nossa igreja uma letra sacra, mas é o hino nacional de um país. Então, antes disso, né, de condenar, é claro que existe hoje músicas... Isso que eu acho errado. Toda Assembleia é igual, já vem aquela distorção agora de querer distorcer mas valores. O que me faz bem para mim são as músicas antigas, que eu cresci ouvindo isso. Isso alimenta a minha alma. Agora já volta ao real. As antigas alimentar porque as novas são podres. Quando eu estou precisando tratar da minha Nem alma, todas novas, existe um percentual baixíssimo de coisas atuais que são boas, mas a maioria... Existe um provérbio aí dizendo que quem vive de passado é museu, né? Mas são lembranças inesquecíveis. Não, pode ser saudosista, desesperado, mas a igreja do passado ela era diferente. Extraído da Bíblia, por exemplo. São coisas imortais, eu considero assim, imortais. Eu trouxe uma pergunta lá de casa, eu vim dentro do carro pensando nisso, eu falei, eu preciso fazer essa pergunta para o Castilho. E eu ia acabar o programa e ia acabar esquecendo. Mas já que você falou na Bíblia, eu acho que não teve no Brasil, dentro do meu conhecimento, nós temos mais um bloco de apoio para sair, né? Então tá. Então vamos chamar esse intervalinho, porque os patrocinadores ficam de olho no programa, né? E depois eu venho com esse programa. Porque eu acho que eu venho com essa pergunta, porque eu acho que não teve no Brasil um compositor que focasse em João, para escrever sobre João, mais do que o Castilho. E eu quero que ele me responda por que esse fascínio pelo apóstolo João, tá bom? Depois do intervalo você responde pra gente. Já estamos de volta, a Hora do Pastor. Programa Hora do Pastor no ar, aqui pelas redes sociais do Pastor Pocitone, também pela 104,9, a quem nós enviamos um abraço maravilhoso a todos os nossos ouvintes. Terça-feira passada, né? Eu estou com um programa lá também. Sério? Para o sol, o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Eu começo antes da fundação do mundo. Então eu tenho uma alegria assim, de trabalhar com a Bíblia. Mas é um compositor bíblico. O que eu disse para vocês uma vez? Que o hino, a música espiritual, ela tem nascente na palavra. Ela é obrigada. As coisas de hoje tu não vê isso. Desejo, a pessoa fala dele, fala do orgulho, músicas egocêntricas, antropocêntricas, música centrada no homem, humanizando Deus e divinizando o homem. Isso é tudo música carnal. Era comum. Só que Deus achou graça quando ele estava na ilha de Patmos se apresentar para ele ao vivo. Aí eu tenho aquele quando virou para ver quem com ele falava, era um homem de cabelos brancos que ao seu lado estava. Quando viu, caiu aos seus pés como um morto no chão. Ele pôs sobre si a sua destra, dizendo não temas não, sou o primeiro e o último. Tá. Então isso me levou a uma curiosidade de destacar mais esse personagem. O nosso fim, aonde nós vamos chegar. Entendeu? Porque ele quem foi escolhido para receber essas revelações que hoje a escatologia tem se aprofundado, mas tudo começou em João. Então, ele merece o nosso... destaque. Não merece? Sim, sim. Aí eu comecei a compor hinos falando sobre esse personagem. O primeiro que eu fiz, que foi composto por mim, é aquele, ó. Eu já li na Escritura, ele vive eternamente, que o meu Jesus morreu. Isso é lindo, hein? Eternamente. Mas lá na ilha de Patmos, ele vive eternamente, para João apareceu. Aí vem descrevendo. E tantos outros hinos. Então, o foco meu no Apocalipse, e para começar, ele foi... É forte, né? Ele está lá no final da Bíblia. Você vem lendo, é um resumo, é o final, é a chegada no céu, é a chegada na glória. Ele trouxe para a gente um aperitivo das coisas que em breve vão acontecer. É claro que Isaías falou, Elias falou, Daniel falou e tudo, mas o resumo está ali no Apocalipse.
ele pega a gente e bota lá dentro do céu, né? Pra gente ter um gostinho. João pôde ver numa visão. Acredito que os irmãos estão escutando perfeitamente, né? É um clarão de vestes brancas. É um clarão dizendo a ele: não temas, vão. Você viu que eu conheço, né? Conhece. Você viu que eu sei, né? É muito gostoso ser entrevistado assim por uma pessoa que conhece o trabalho da gente, acompanhou o trabalho da gente e uma das coisas que eu admiro muito é que você respeita o nosso trabalho. Eu preciso disso, né? Porque a Bíblia diz que aquilo que você queira que os homens vos façam... Tá ficando um pouquinho longo, irmão, mas tenha paciência. Apesar de eu ter meus cabelinhos aqui brancos, olha... A minha ideia aqui, irmão... Não é o meu caso. A Né? mesma escova que o Castilho usa, ele usa uma escova diferente. É, o Castilho usa uma escova Que vai dar diferente. pra mim, Uma escova e com o tinta. pastor Posidônio vai distribuir essa escova para mim e para o pastor Lenai. Nós estamos precisando usar esse mesmo shampoo. Ó, o outro também já está querendo o shampoo e a escova do Castilho, que é um shampoo com tinta. Aí, ele, o pastor Posidônio... E, meus irmãos, mas aí é o seguinte, a ideia minha do vídeo é mostrar para você, através de um camarada de raiz da Assembleia de Deus, o quanto a Assembleia de Deus mudou. A Assembleia de Deus está impossível de congregar em 90% dos lugares. Eu tive o privilégio, agora numa turnê que nós fizemos no Paraná há 2 meses atrás, Você vai falar eu isso? tive o privilégio de ir na cidade que você nasceu. Que meu pai era pastor. Seu pai era pastor. Como você não nasceu ali, né? Não, eu nasci em Tuneiras do Oeste, pertinho. Mas Sim, mas é bem nas meu proximidades. pai pastoreou aquela igreja que você foi cantar. Isso. É uma honra muito grande. Falando em turnê, gente, agora no dia 25 de janeiro nós estamos indo, eu estou dizendo, eu e minha esposa. Vamos ver aqui, meus irmãos. Estamos indo para Santa Catarina numa tour. Agradecer ao pastor Elenai pelo apoio aqui no programa, agradecer ao Lombardi, agradecer principalmente ao nosso pastor presidente pelo apoio, pela última. Castilho, com uma só palavra, o que é sucesso? Olha, o sucesso e a fama, existe uma diferença entre os dois. A fama, você tem ela praticamente permanente. Você ficou famoso, você é famoso. O sucesso é diferente, ele é momentâneo. Ele pode ter hoje e amanhã ele pode... Bem, meus irmãos, acho que é o suficiente. Ele vai falar sobre o sucesso e a fama. Assim, ó, o que eu queria mostrar para você através desse vídeo é o seguinte. Um homem como esse é a prova cabal de toda a mudança brusca que a Assembleia de Deus teve. A Assembleia de Deus deixou de ser uma igreja ordeira em 79, quando aderiu ao divórcio e a várias outras práticas. E hoje, praticamente não querendo lançar pedra, eu até tenho inscritos do canal aqui que ainda congregam na Assembleia de Deus da Missão. Às vezes uma congregação lá no interior do interior, ainda tem um pastor que o outro que zela de alguma coisa. Mas assim, ó, a maioria esmagadora das convenções da Assembleia de Deus deixou de ser uma Assembleia de Deus. Hoje ela está mais parecida com a presbiteriana ou a batista do que com a Assembleia de Deus. Tá certo? E não querendo jogar pedra na presbiteriana e na batista, é que essas igrejas, a batista já nasceu liberal, se tornou, com o passar do tempo, mais liberal ainda. Mas a visão da Assembleia sempre foi uma visão de usos e costumes, de doutrina, enfim, ela nasceu com os missionários na igreja diferente. Apesar de depois ter tido dificuldades ali com a Frida e com tantas outras coisas, mas sempre foi um zelo os pastores aqui locais do Brasil. Tá certo? Eu queria só mostrar para vocês que a gente não pode deixar que coisas vá mudando lentamente a igreja. De repente a igreja se torna uma igreja que não é aquela para a qual ela foi propositada e acaba sendo uma igreja completamente liberal. O Espírito de Deus vai se retirando da igreja, as falcatruas, negociatas e as coisas erradas vai entrando e vai destruindo com a essência do Evangelho. Falou com vocês o pastor Levi Longaray. Fique em Cristo. Só em Cristo não seremos enganados ou confundidos.